Ora vivam, bem-vindos à segunda edição do podcast Pergunta Simples. Depois de passar pela televisão com Clara de Sousa, é tempo de ouvir palavras que vêm do púlpito, de um altar. As igrejas têm normalmente uma excelente acústica, um som característico com um eco inimitável. Mas também podem ser palavras de cátedra de um mestre que ensina teologia na universidade ou de um médico que sabe ler pedaços da nossa carne, chama-lhe tecidos, mas que intui o espírito das pessoas num piscar de olhos. Chama-se José Manuel Pereira de Almeida e é o convidado desta edição. É médico, é padre, é professor, mas estes são rótulos mais formais. Lá dentro tem muito mais coisas para mostrar. Conhecemos-nos numa comissão de ética, todos nessa comissão sabiam muito do tema da ética, exceto eu. O meu papel nessa comissão era o de perguntador ignorante. Seguramente fui convidado porque nada sabia de nada. Não me dei mal na função ao longo da vida, não saber nada de nada e perguntar sobre tudo. Desde esses tempos, ouvi-o, sempre com atenção, muito por aquilo que sabia e tanto por aquilo que dizia não saber ou duvidar. E assumir isso só está ao alcance dos sábios ou dos mestres. Este é um podcast sobre comunicação e o convidado desta edição usa a palavra e o silêncio para comunicar. Começamos com a mais óbvia e fácil das perguntas. E Deus? Existe? Para muitos pode ser a pergunta. Creio mesmo que para aqueles que defendem que não existe, será a mesma pergunta da vida. Neste tempo que é o nosso, creio que para os cristãos recebemos de Paulo VI e do patriarca Atenágoras, ao tempo, na visita a Jerusalém, em que ele reconhecia, o texto é conjunto e é dito em francês, porque era a língua internacional, que é o Espírito Santo fala às nossas igrejas, portanto à Igreja Oriental e à Igreja Ocidental, através do ateísmo dos nossos irmãos e irmãs. E portanto, isto para dizer, se calhar estamos todos nessa procura, alguns mais conscientes, outros menos, uns pela negação, outros pela convicção de que a partir de uma determinada via há uma procura de sentido que faz denominar alguém de Deus. Eu estou a dizer o alguém porque é a tradição cristã e que diz que Deus é pai ou mãe, tudo somado, mas estamos lá no seu coração, ou seja, que Deus mora no nosso coração, mas sinto-me particularmente próximo daqueles que sobre isto não sabem dizer nada. Há uma tradição importante da teologia cristã, que é a teologia negativa, quer dizer que nós fazemos melhor serviço a Deus não dizendo nada do que dizendo as tontices que às vezes em algumas teologias aparece. Como é que é ser padre e subitamente os fiéis desapareceram da igreja? Imagino que desapareceram. Claro que desapareceram. E como desaparecemos todos, de todo o lado, não é? Da convivialidade. E portanto, para o padre é essa da igreja vazia, ou naquela imagem tão difundida e que eu creio que atingiu a todos, falou da mesma maneira, crentes e não crentes, do Papa numa praça de São Pedro vazia. É uma imagem fortíssima, digo eu. Como é que viu esse momento? Assim, como uma profecia, no que diz respeito a poder comungar da dor e da aflição de em tantos outros sítios diferentes, que se viam confinados, que é agora um termo que a gente também aprendeu, numa intimidade não querida, numa escolha de uma clausura
não desejada, não é? E portanto, o que é um padre numa igreja vazia é outra vez tomar a consciência de que, claro que nós somos, na tradição cristã, a Assembleia que conta, não é? O sujeito que reza, que escuta a palavra, que é a Assembleia. E, portanto, na ausência física de uma Assembleia, bem, é perceber que a Eucaristia, no caso, vulgarmente se diz missa, não é? A missa é celebrada por todos, quer estejam, quer não. Há uma obra pequenina de Teilhard de Chardin que é intitulada A Missa sobre o Mundo, e a ideia de facto de retirar o aspecto consumista das missas a vulso e a todas as horas e como se vai ao supermercado. E portanto, queiramos quer não, se calhar nós também resvalamos para estas ideias feitas que no Ocidente versam as ideias do consumismo. E esta hipótese que não nos foi proposta, que não foi escolhida por ninguém, foi também a ocasião de repararmos que há coisas que há para lá daquilo que é imediato e há relações que perduram para lá daquilo que é imediato. Quer dizer que, apesar das pessoas não se reunirem na comunidade, nessa altura da missa, a comunidade se manteve per si, ainda que psicologicamente, esse sentido de união? Eu creio que sim, que aquela ideia do estarmos perto ainda que longe, estarmos próximos ainda que distantes, isso de resto foi facilitado porque poderia não ser exatamente ali à volta, não é? De resto, isso nas cidades já não está tão à volta assim. A mobilidade... Numa aldeia, a missa é uma coisa importante, em particular a ideia no domingo ir à missa dominical ainda é uma coisa... Eu acho que ainda marca, não é? Até para aqueles que não vão e que ficam no cafezinho à frente, mas até isso faltou, não é? O cafezinho à frente da igreja. Se nós olharmos para aquilo que são ritos religiosos, mas estão também muito ritos culturais, estou a pensar nos casamentos que pararam, nos batismos que foram adiados e nos funerais inadiáveis, mas onde não estava ninguém. Pois, isso durante eu tive funerais todo esse tempo, pois está claro, e as primeiras situações podiam ser, mesmo assim na cidade é diferente, como tu dizias, podiam ser mais penosas. Isso mudou muito a partir de meados desta temporada, quando se disse não há limite para os familiares. E claro que nas famílias grandes o limite depois dizia respeito a cada um. Pois à circunstância objetiva do espaço. Mas como é que eram esses funerais sem pessoas? Com 4 pessoas, 5 pessoas, sim. Poderiam ser, eu tive boas experiências, mas acho que noutras circunstâncias não foram boas experiências, sobretudo aquelas em que vivem o afeto muito à flor da pele, não é? Porque não há abraços, portanto foi tudo muito sóbrio. Nós aqui se calhar já somos mais sóbrios do que noutras bandas do mundo, e portanto acabava por ser uma dor muito vivida sem partilha, não é? E, portanto sem o espaço do acompanhamento humano que torna mais humana a dor ou eventualmente vivível. Qual é a importância do toque nestes momentos? Pois é tanto, não é? E nesta altura nada, não é? E a expressão, com a máscara, a expressão também muda muito. E, portanto, a gente só vê os olhos e não sabe nada o que é que se passa abaixo. Às vezes os olhos falam, mas não dizem tudo.
E o poder da palavra, alguém com a experiência que tem, com muitos anos a acompanhar comunidades e nestes momentos, hora de grande felicidade, como o caso dos casamentos ou batismos, hora de grande tristeza e luto como um funeral de um ente querido, como é que escolhe as palavras? Prepara-se para isso, pensa sobre isso, escreve sobre isso, ou é um ato natural e de empatia nesta conversa? Eu direi que a gente, sim, que reza sobre isso e durante muito tempo, e continua a ser um desafio. No geral, para as coisas importantes, quer da alegria, quer da tristeza, as palavras nunca chegam e, portanto, nós temos as palavras que dizem, na tradição cristã, a palavra que é o próprio Jesus. Portanto, a gente espera que, de alguma maneira, isso passe através dos nossos pobres termos e dos gestos que aqui são mais austeros, pois, e que a pouco e pouco, como as pessoas também conhecem a palavra e são que Deus nos dirige em Jesus, que viveu uma vida humana até ao fim, não excluindo o sofrimento e a morte, podem elas próprias anunciar-nos essa mesma palavra, ou seja, acreditamos que não há uma comunicação única, quer dizer, as pessoas não são unicamente destinatários, eles também são protagonistas, são habitados pela mesma palavra e podem, na melhor das hipóteses, evangelizar os padres. Portanto, há um diálogo entre as pessoas. Sim, mesmo quando não é dito. Ocorre-se-me agora provavelmente dos diálogos mais íntimos que pode ter tido, a questão do confessionário, formalmente num confessionário, mas seguramente em muitas conversas, assim como esta, aqui à volta de uma mesa. Desacralizar um bocadinho isto. Como é que se resolveu isso? Que pessoas, enfim, da comunidade que precisaram de trocar algumas palavras, de ouvir algumas coisas e desabafar, posso usar a expressão? Pode, com certeza, rarearam. E passámos a fazer sempre com marcação, que é uma coisa que a gente habitualmente na igreja está disponível, ponto, e agora não. É por marcação, é com uma hora, é com uma distância, é com uma higienização da cadeira e da mesa em que outra pessoa se senta depois do outro lado. Sim, e portanto rarearam, mas como dizias, tive até recentemente pessoas que não é para se confessarem, é à procura do sentido que tem este dessentido todo desta coisa que nos aconteceu, não é? Que sentido tem isto, não é? Portanto, e é engraçado porque a gente, no geral, como em todas as boas conversas, devolvemos-lhe a pergunta, não é? Portanto, vamos encontrando alguns caminhos à procura desse sentido. Faz parte, a parte do uso da palavra é muito a parte da escuta. É muitíssimo a parte da escuta. Como é que se escuta bem? Dá-me a ideia que os tempos estão muito para se falar muito alto e para se ouvir muito pouco, ouvindo o murmúrio das coisas. Que estratégias são essas para escutar? É estar lá e estar disponível. Não julgar, e ter tempo, não andar à pressa. Isso são tudo coisas raras nestes momentos em que a gente se encontra. Eventualmente o tempo melhorou, quer dizer, não sei, porque agora ao menos temos mais tempo entre as reuniões, porque não temos que nos deslocar de um lado para o outro, a não ser nós aqui hoje, por exemplo, porque é sempre à frente de um ecrã e saímos de uma sala e entramos noutra, com ambientes muito diferentes e sem tempo gasto nos transportes. Mas o tempo é um recurso escasso no mundo em que vivemos, não é? E, portanto, dar tempo, dar atenção, dar um sorriso, dar confiança, é também expressão de uma vida que se dá, que se entrega, e
eu creio que isso faz viver, é uma vida que faz viver, que dá a possibilidade ao outro de ser quem é e de perceber que, na visão crente, que Deus o ama, mesmo que as circunstâncias às vezes nos mostrem o contrário. Quando vimos a imagem, para quem não viu, do Papa a atravessar a Praça de São Pedro, a fazer uma missa, via sacra no meio da praça, sem ninguém, completamente a praça vazia, havia uma... Essa até nem foi a via sacra, foi uma oração sobre o povo com uma bênção, sim. E há o sinal do silêncio, porque há momentos em que o Papa para e ouve-se o vento, verdadeiramente. Esse silêncio como é que viu isso? Esse silêncio é muito... é cheio de sentido, não é? Eu creio que ali está a humanidade suspensa, como ainda nos encontramos hoje, de tanta coisa, numa pausa que, como quando nós paramos de respirar um instante, não é? Ficamos em suspenso durante um tempo, e eu creio que foi isso que acontece à humanidade naqueles momentos. E notou-se mais por este Papa ser um Papa cheio de palavras. Ele é um Papa cheio de palavras e palavras vibrantes. Ele não poupa palavras. Sim, mas também não é um fala barato. Quer dizer, sendo de origem italiana, sendo um argentino, sendo um jesuíta, podia... de facto, ele escolhe muito bem o que diz. Às vezes tem termos muito simples, mas não nos podemos enganar acerca da facilidade com que, quer dizer, toda a gente o percebe, mas depois, quando se lê o que ele escreve, não é uma leitura só, não dá para perceber tudo. Portanto, ele não põe muitos adjetivos para dizer o que pretende, ou seja, o texto, que é simples, tem densidade em cada palavra. Podemos ficar em Itália. Ainda a Covid não tinha chegado a Portugal, ou tínhamos muito poucos casos, e olhávamos para as imagens do caos nos hospitais, olhávamos para o número de mortos muito elevado, e olhamos também para decisões éticas que tiveram de ser tomadas. Nomeadamente, isso foi muito discutido, a probabilidade, quer imaginar que a realidade, de que nem todos os doentes italianos que necessitavam puderam ter acesso a um ventilador, a uma máquina de respiração que os pudesse ajudar a sobreviver à Covid. Como é que se faz uma escolha destas? Essa é uma questão que surge logo no início da chamada bioética, anos 70, Estados Unidos, rins artificiais, era a questão da hemodiálise. Como é que há poucos aparelhos, há muitos pretendentes, como é que se faz, não é? Portanto, a criação de uma das primeiras comissões de ética, chamada, não por acaso, God's Committee, exatamente para decidir o Comitê de Deus. Quem vive, quem morre, como se Deus tivesse essa função, que é uma coisa que eu acho que também é de teologia duvidosa. Isso foi muito agudo em todas estas circunstâncias e deu de novo novos escritos de vários matizes. É muito importante que haja critérios objetivos definidos à partida para diminuir ou evitar uma arbitrariedade momentânea de sentimentos ou de afinidades. É muito importante que não seja, por exemplo, só a ideia da idade, ou que os velhos sejam como que relegados para uma vida que não tem valor. Lembra outras coisas mais estranhas acerca do sentido da humanidade.
E, portanto, efetivamente, em cada circunstância é preciso proteger os que estão mais vulneráveis, mas dando a oportunidade para aqueles que têm maior possibilidade de sair do ventilador, porque não se ventila ninguém, ainda mesmo em circunstâncias sem ser a epidemia, para depois ficar ligado à máquina, não é? Portanto, isso é um azar dos azares. Portanto, utiliza-se a máquina transitoriamente para conseguir salvar alguém. E, portanto, é preciso que ela seja bem aplicada naqueles que têm melhor possibilidade de passar por lá e dar lugar a outro, ficando eles bem entendido. Quero imaginar que numa unidade de cuidados intensivos, com dezenas de doentes a entrar todos os dias e com incapacidade real de resposta, essa capacidade de decidir seja É um trabalho muito árduo, trabalho de equipa, e é isso que faz, por exemplo, o burnout dos profissionais de saúde que viveram estes tempos na linha da frente, como se disse, também utilizando uma expressão que eu creio que é bélica, tudo somado. É o esgotamento. Isso. E, portanto, também eles precisam depois de algum recuo e de alguma recuperação para depois voltar de novo a esta luta, porque é de uma luta que se trata pela vida. Da sua experiência como médico, e ainda por cima numa instituição no IPO de Lisboa, onde, enfim, a vida e a morte estão ali sempre em permanência, como é que as equipas gerem isto? O que é que se diz a quem? Como é que isto funciona dentro de uma dinâmica de equipas? Pois, eu, apesar de tudo, vi-os de fora, porque estava numa área em que o que me era pedido é que fizesse bons diagnósticos e depressa. E isso também conta para tratar doentes. Agora, sim, o nível de formação em termos de humanidade dos técnicos, que é importante que sejam bons técnicos na área em que se encontram, mas que tenham de facto um background, uma formação humana de reflexão sobre o seu agir, sobre as consequências do seu agir, sobre as motivações, no fundo trata-se de uma formação completa, e um médico tem isso. Quer dizer, qualquer escola de medicina que se preze aponta neste sentido. Na minha altura, ou na altura em que nos formámos, aqueles que agora temos perto dos 70 anos, tínhamos poucos que nos tematizaram coisas destas. Ouvíamos isto no Miller Guerra, por exemplo, que nos deu História da Medicina e Deontologia, mas a Deontologia não era a deontologiazinha, não é? Era uma reflexão muito humanista da medicina, e tivemos grandes mestres que, sendo internistas ou patologistas, ou de facto discorriam sobre a vida e o mistério da vida na relação de encontro das pessoas umas com as outras. E eu acho que isso é o que faz a formação de um médico hoje, que se calhar agora dá-se mais atenção às questões da bioética, da filosofia da medicina, oxalá, não é? Mas é muito importante aquela figura dos mestres, em que aprendemos a pensar e a sentir como vemos que eles pensam e sentem e decidem nas alturas decisivas, não é? Portanto, os mestres desapareceram? Ou é especulativo dizer isso? Eu creio que as grandes figuras, para nós, como é natural, não é? Sim, de alguma maneira, entre nós não teremos, mas é evidente que os miúdos continuam. Eu acho que, por exemplo, o Manuel Sobrinho Simões, para muitos que o tiveram como professor e como companheiro configura na minha área, anatomia patológica, essa figura do mestre. O que é que o distingue? Eu imagino
quer dizer, critérios técnicos que saiu da anatomia patológica, dir-me-á, mas há mais qualquer coisa. Sim, há essa relação humana do pensar a medicina, do pensar a vida, a relação das pessoas, de o procurar ir mais longe e não se resignar com o sofrível ou o poucachinho. Isso. A questão do mestre era uma provocação. O Pereira de Almeida é um mestre, tem discípulos. Não, coitado de mim. O que é que lhes diz? O que é que tem alunos? Faz parte de comissões de ética? O que é que diz o que é que diz àqueles que o querem ouvir? Eu acho que essa é a palavra que eu quero colocar. Vale a pena perceber a área em que nos movemos, não é? Portanto, sim, aqui na Católica, a minha área é a reflexão ética na área social e, portanto... Imagino que os exames sejam fáceis de fazer. Uma cadeira de ética e reflexão social. No geral, os exames fazer ou em termos de enunciado ou de responder. Imagino que enunciar, quer dizer, pode perguntar coisas qual é o sentido da vida ou coisas simples de responder. Convém serem coisas objetivas para a gente os poder classificar com objetividade. Imagino que não dá para fazer cruzinhas, não é? Tem que ser mesmo uma reflexão. Sim. Mas o que é muito e muito importante é, para quem pensa estas questões da ética, é recordar que qualquer pessoa tem um certo saber de ética, porque a sua experiência moral é única e irrepetível e pode ser mais novo ou mais velho, mas ele chega ao encontro comigo ou com os outros com essa bagagem, e valorizar isso é logo um primeiro passo. Portanto, isso é o que eu digo de entrada a quem começa um percurso comigo, sim. Nós há pouco falamos da questão dos ventiladores e da questão das escolhas éticas, que não têm só a ver seguramente com os ventiladores, mas falamos da questão dos rins, lá está, da questão de quem é que tem acesso ou quem não tem, e cada vez mais, se nós olhamos para a nossa pirâmide etária em Portugal, vemos que o número de pessoas mais velhas é cada vez maior e mais crescente. Essas questões vão se colocar cada vez mais no nosso país e naquilo que é a nossa civilização ocidental? Eu diria que, sobretudo, nas circunstâncias de alguma crise como esta que estamos a viver, ou seja, no que diz respeito ao considerar uma sociedade com muitos idosos, eu creio que é claro que vamos ter que preparar para ela, e se calhar não fizemos a preparação de vida até agora. Vida é a questão dos lares e afins. Mas que os velhos não sejam encarados como um peso ou uma sobrecarga que nos temos que aliviar. Os mais velhos são, como em muitas culturas percebemos, aqueles que garantem o futuro, porque trazem uma memória e uma capacidade de uma cultura, e essa capacidade de a transmitir às várias gerações. São a nossa biblioteca. Mais do que isso, não é? E a biblioteca também é muito importante. E por isso eu creio que nós temos que nos equipar em matéria de uma melhor rede de cuidados paliativos, por exemplo. E paliativos não é o sentido pallium da proteção, e portanto paliativos não é para as últimas semanas ou para os últimos dias. Paliativos, todo o cuidado, mesmo o curativo, tem que ter uma parte de paliativo. Mas a palavra tem má fama. A palavra tem uma péssima fama, e eu não sei como é que a gente melhora, mas Pallium nas procissões não tem má fama assim, vai a fazer aquele tetozinho, né? Faz sombra e proteção em relação a... E portanto, sim, mas a ideia de opor
dizer que já não faz mais nada, senão já não há perspectiva nenhuma, já está nos cuidados paliativos, esta ideia assim, não é? É uma ideia de fim. É uma ideia de pré. Havia uns senhores que diziam que eram como se fossem os morredouros, não é? E portanto que eles não estavam interessados nisso. Ninguém está interessado nisso, como se fosse uns serviços a Câmara da pré-morte, não é? Não sei se diz a pré-Câmara de morte ou a Câmara da pré... Bom, e então, mas os cuidados paliativos bem estruturados que requerem uma rede fina e muitas vezes são domiciliários, também era importante termos apoios em casa que permitem que as pessoas possam estar na sua casa com conforto em vez de serem exportadas para outras instituições que não lhes dizem nada sob o ponto de vista da história e das relações, não é? Portanto... Durante este tempo, uma das questões que se colocou muito, mesmo em doentes que estavam internados, no caso da Covid, era que os familiares não podiam ir visitá-los. Mesmo os piores casos, não houve... Despediram-se por videochamada, não é? Sim, foram coisas muito, muito penosas. Por outro lado, imagino que mesmo para um doente que está internado numa unidade de cuidados intensivos, que não esteja sedado, obviamente, ver os médicos e as enfermeiras à sua volta metidos dentro de escafandros onde praticamente se vêem os olhos. Sim, stunt. Não há calor. Stunt. É bastante... E é tudo muito branco, é tudo muito frio, sim. É verdade. Essa relação... enfim, vamos chamar-lhe médico-doente, mas é muito pouco dizer médico-doente, é quase inexistente nesse sentido. Quer dizer, verdade. Aí passa a ser uma circunstância quase laboratorial e técnica, não é? Quase... Em que nós somos os ratinhos. Em que nós já não somos... estamos à espera que aquilo passe depressa para podermos voltar a ser, não é? Imagino, é a minha sensação, que eu tenho sempre duas curiosidades sobre os relatórios que os médicos produzem, quer das análises, quer da anatomia patológica, quer do que for. A primeira curiosidade é porque é que os exames vêm sempre num envelope fechado, se é para nós abrirmos, e a segunda é porque é que aquilo está escrito de uma maneira ininteligível. Mas é isso, sim. Há um porquê? Quer dizer, é suposto que esteja bem escrito, às vezes não está. É suposto que seja em português. Portanto, português, às vezes não está, porque usa-se um calão de tal coisa que nem o português é português, não é? Lembre-se da quantidade de palavras inglesas que entraram na gíria comum, quanto mais na medicina, não é? Antigamente era grega, agora passou ao inglês, que faz a mesma função. É grego para a maioria. Exatamente. Não, e é o grego. E, portanto, mas de facto depois tem que se traduzir em linguagem compreensível para a pessoa, para o interessado, para a família, não é? O que é que eu estou a dizer quando digo o quê, não é? E por isso o que vai escrito é mais a base para uma boa conversa de encontro e de relação e de explicação do diagnóstico do que propriamente um rótulo para pôr na pessoa. Quando nós estamos perante, e imagino que isso acontece com todos os médicos, quando olhamos, por exemplo, para a oncologia e a situação de um doente é verdadeiramente difícil, comunica-se o quê? Comunica-se toda a verdade, metade da verdade, a verdade que o doente quer, porque há aqui muitos inuendos no meio desta conversa, sim. Não é? A primeira coisa é saber que tomarmos nós perceber alguma coisa do que é verdade, todos. Depois é evidente que é na verdade do diagnóstico, não é? É sempre uma verdade provisória, e vamos ver. E depois não é só o diagnóstico, é também o prognóstico. Lembrando que não há doenças, há doentes, isto contradiz a minha área, porque na minha área a gente anda à procura das doenças e, portanto, classifica doenças e deixa ao clínico esse trabalho de perceber que na história concreta daquela pessoa, aquela doença tem estas
particularidades que ele depois vai acompanhando, porque a terapêutica também não dá todos o mesmo efeito em todos, por aí fora. Mas imagino que pelo olho do microscópio, quando vê determinados tecidos com algumas alterações que para si são claríssimas, não pode deixar de pensar que este doente, este caso, não tem um bom prognóstico. Claro, não, nós também damos, sob o ponto de vista morfológico, a ideia do diagnóstico e do prognóstico. A classificação é cada vez mais fina, sobretudo com a imuno, e que permite perceber até em determinadas circunstâncias dizer baixo grau de malignidade, alto grau de malignidade, não é? Agora, com isto tudo, depois as pessoas não são todas iguais. E não... estudo aos doentes? Pois isso é um trabalho que da relação, como o Jorge dizia há bocadinho, do médico-doente, e, portanto, da relação do médico-assistente ou da equipa que acompanha o doente, é essa relação de diálogo, em que, em princípio, e à maneira abstrata e norte-americana, os doentes, subtraindo-se do paternalismo dos médicos do antigamente, têm direito à verdade sobre si. Mas a verdade sobre as pessoas não pode ser uma verdade que esmague a vida que quer viver, que não está à espera de um abafador, está à espera de uma ajuda, não é? Portanto, creio que foi feito mesmo nos americanos uma investigação dos índios navajos em que a verdade era dita, ou o diagnóstico era dito à mulher nunca ao marido, não é? Não, francamente sábio, parece-me que é um caminho sábio. E portanto, a ideia de perceber que a pessoa é uma pessoa, mas também tem uma família, e que isso a medicina familiar faz melhor do que ninguém, diria eu, e que portanto há que acompanhar todo um processo, um rótulo que a pessoa pode querer saber como é que se chama a doença, mas isso não muda muito acerca de nada se for um nome esquisito, e que portanto é de facto a verdade que a pessoa pode acolher, e sobretudo a verdade que a possa fazer caminhar na esperança, ou seja, que pode haver o risco de destruir a esperança. Isso, e a esperança é a última a morrer, ou seja, quando morre a esperança nós também morremos, não é? E portanto, claro que se estamos numa situação iminente, se a pessoa é importante resolver coisas em termos de família, é bom que perceba que não tem provavelmente 2 anos à frente para ver, mas o que é que nós sabemos? Não sabemos nada, pode morrer no mesmo instante, qualquer um de nós, estamos aqui a falar, mas a ideia de que a seta de vida, que é uma coisa que a gente nunca põe uma barreira, tem de facto para eles um horizonte mais curto, e portanto há coisas em que pode ser importante manter a pessoa numa determinada, mesmo com alguma terapêutica que a ajude a poder resolver as coisas e a despedir-se das pessoas antes de depois poder ser sedada, ou não é? Isso tem que ser, vou utilizar uma palavra estúpida porque se usa para tudo, não é? Negociada, também tem que ser negociada, portanto tem que se perceber prós e contras, e sobretudo tem que se perceber o coração das pessoas. Isso é uma vida para aprender. Nos tempos de Covid, que é onde nós ainda estamos, Covid, exageramos a falar do tema, usamos na medida certa, ou se calhar olhando para trás podíamos ter seguido outro caminho. Estou a olhar e a imaginar que muitos doentes não Covid, de outras doenças que continuam a existir, claro. E desapareceram dos hospitais com medo, se podemos usar a palavra, ou não? Eu acho que o que desapareceu muito foi as urgências que não eram urgências. Baixámos nos bancos de urgência, isso é bom.
desapareceu as consultas, sim, isso é que eu acho que... As consultas de repetição que se calhar não eram necessárias. Talvez, não é? E depois, como os hospitais também se organizaram em termos de áreas específicas, eu acho que essa ideia do medo desapareceu em termos de hospitalares. Agora, há muitas coisas que ficaram adiadas, suspensas, cirurgias, coisas assim. Eu não sei muito bem, mas acho que isso vamos ter que retomar e recuperar agora. Leciona teologia moral nestes tempos de Trumps, Bolsonaros e afins. Qual é a moral da história? Para quem pensa as questões da ética social, não há moral da história. Ou seja, a história ensina-nos a que o bem e o mal nos atravessam na nossa história pessoal e na história das instituições, ou seja, que há estruturas na tradição até vinda da América Latina, com a teologia da libertação e assim, nós dizemos, há estruturas de pecado. É o diabo. Não, que sendo, porque o pecado é sempre entendido como pessoal, não é? Só que há organizações, há leis económicas, há organizações da sociedade que, direta ou indiretamente, podem influenciar as pessoas a viver falhando o sentido verdadeiro da vida, que é a vida na relação com os outros. Portanto, uma vida virada para si, uma vida em que o eu tem o primeiro lugar e em que o outro não me interessa, ou se me interessa, só me interessa porque eu ganho com isso. Portanto, é quase utilitário e não de bem comum. Claro. Portanto, estruturas económicas, ou o apartheid, ou a máfia, são lugares em que a gente percebe o que é que está a falar quando fala de estruturas de pecado. Às vezes, o poder político leva essas estruturas a uma... sem serem Estados de Direito com a democracia a funcionar saudavelmente, leva essas estruturas a níveis que na fase atual da nossa vida esperávamos não voltar a encontrar. Claro que os Estados Unidos devem encontrar saídas airosas. Agora, o Brasil é preocupante numa situação destas e atualmente. Mas o facto é que nós podemos olhar para Bolsonaro ou olhar para Trump, mas como cogumelos esses fenómenos começam a repetir-se com muita frequência e popularidade dentro da própria Europa. Sim. O que era algo que... Sim, desde a última guerra a gente preferia nunca mais ouvir falar, não é? De cá, na Europa. O discurso populista é um discurso fácil de entender, é binário, dá essas respostas e, portanto, em termos de comunicação é atrativo. E é preocupante, não é? Pelo visto é atrativo, pelo visto é fácil. É propaganda? É a palavra que eu pois era, propaga-se pela propaganda e é fácil, não é? Agora já há muitas coisas já acerca do populismo, não é? Vale a pena refleti-las para estarmos prevenidos, fundamentalmente, porque pode haver um pequeno Bolsonaro aqui que surja no bairro ou no município, não é? Para não falar de clubes de futebol, pronto, e que possa galvanizar as boas vontades, imagino. Vamos fechar esta entrevista com quase um desafio, não sei se a memória vai para aí ou se... qual é que foi a sensação da primeira Eucaristia, agora depois do Covid, de estar de novo no púlpito a falar à sua comunidade, ou se prefere ir lá atrás e pensar na primeira missa, na primeira homilia que teve que fazer para uma comunidade? Como é que foi a sensação?
a sensação. Então, lá atrás era, bem, agora é a tua vez, no sentido que vê lá se desenrascas, não é? Portanto, se depois no sítio certo. Nós nunca estamos preparados para estes momentos iniciais, não é? Iniciais, a gente estudou o que estuda, tal, acha que agora é que é, mas somos uns atados. Lembro-me que de ter que preparar bem, é claro, mas por exemplo, uma vez no Hospital de Santa Maria, calhei que presidia um funeral de um familiar de uma colega, e acho que fiz um discurso que mais ou menos cobria o tema, da questão, e foi uma coisa em que vi claramente que estava atado, não é? Quer dizer, queria falar para lá dos limites confessionais, porque havia uma grande participação de pessoas que não eram católicas, ou que não eram cristãs, ou que não eram crentes, e vi-me da cor dos cucos. Pronto. Isso é assim uma, já agora que a gente vai lá para trás. Agora não, foi a possibilidade de dizer às pessoas que aquilo que a gente conversou logo no início, que era, se para as pessoas foi um grande peso não ter esta ausência da visibilidade na celebração da Eucaristia, para os padres também não é fácil a gente estar a celebrar sozinho por todos, não é? Sem ser para aqueles. E portanto isso decorreu com muita leveza, no sentido de que era muito desejado e foi bem preparado e correu bem. E assim aconteceu. Antes de vos pedir que subscrevam o podcast ou falem dele aos vossos amigos, ou se gostarem mesmo muito, deixem um comentário no Apple Podcasts ou no site perguntasimples.com. Fiquem com uma nota final. Tenho na minha mão o último livro de Pereira de Almeida, A Dor dos Outros. Diz o autor que se trata, que se cuida, que se acolhe com uma única palavra: compaixão. Até à próxima.